acha que os volantes do Palmeiras, que no começo Aníbal Moreno, joga muito, não sei o quê, bons jogadores. Mas você pega o time do Abel geralmente marca muito, morde, não dá espaço. Esse time do Abel fez vários jogos defensivamente que não lembram os times do Abel. Eu acho que a questão é essa, é um time que hoje ele comete falhas. Hoje a gente fala muito do o Palmeiras saiu para o jogo e tudo mais e deu espaço para o Botafogo, mas na verdade não estava dando espaço para o Botafogo contra-atacar. Esse time do Palmeiras tem dado muito espaço para contra-ataque, tem sofrido muito defensivamente, nem acho que tenha sido o que aconteceu hoje, porque acho que hoje, claro, no segundo tempo a coisa muda completamente. Mas contra o Bahia, por exemplo, sofreu. Contra o Bahia, sim. A partir do momento da expulsão do Marcos Rocha, mas ainda assim ele falha em falhas que... Muitos lances assim, de erro técnico no segundo tempo que a coisa muda um pouco. Acho que os times vão para o vestiário, os técnicos conversam e tal, reorganizam ali, o Palmeiras vem com modificação, entra o Flaco e o jogo vai para um caminho mais padrão do que é o futebol, sabe? Todo mundo trabalhando com um pouco mais de calma e tal, até que vem o lance da expulsão do Marcos Rocha. Uma coisa que me chama muito a atenção... Desculpa, como consequência, já falei, tem o segundo gol, e aí o jogo vira ali o jogo loucura. Acaba, né? O que me chama muito a atenção é que, se você pegar o histórico dos times do Abel, isso é um grande mérito desse Botafogo, e mostra o time do Abel também um pouco abaixo, acho que as duas coisas existem. O time do Abel pega o Palmeiras pega o Atlético Mineiro, ainda com gol qualificado, o Atlético jogando muito mais que o Palmeiras. O Atlético termina a Libertadores invicto, campeão brasileiro, tal, o Hulk perde um pênalti no Allianz, no jogo de ida 1-0, isso, 21 tal, o Palmeiras elimina. Pega o Flamengo, final de Libertadores, o Flamengo time mais técnico, etc. Tem o erro do Andréas, mas de qualquer jeito o Palmeiras explora o espaço que tem ali, com o primeiro gol do lado direito, que é a jogada por dentro, que é cantada, segundo os próprios jogadores, explicando tudo. Os times do Abel muitas vezes arrumaram soluções para enfrentar equipes mais fortes, e isso era necessário hoje. A ideia foi a pressão que você falou no início. Esse abafa, essa coisa de não permitir que o Botafogo ataque. Que gera uma pressão também psicológica no Botafogo. Isso. Que chegou pro jogo... Mas o Abel pensou nisso. Pressionado. O Abel pensou nisso quando não, mas, jogar. Assim, como estratégia de jogo, me parece que tá tudo ok, que a coisa deu certo, porque senão a gente pega só o resultado. O jogo é jogado. Eu acho que sim. É isso. Agora, quando você perde a quantidade de gols que o Palmeiras perdeu, porque o Palmeiras perdeu de novo muitos gols. Eu tava até olhando, o Palmeiras, apesar de ter o melhor ataque... 3 gols é bastante, né? Em meia hora, 3 gols. Como fez contra o Corinthians. Contra o Botafogo, como fez contra o Corinthians. Então, assim, eu acho que o Palmeiras tem hoje um problema de falta de eficiência lá na frente. Isso é indiscutível. E aí eu acho que tem uma questão, e eu falava isso na montagem do elenco no Campeonato Paulista, quando havia aquele endeusamento do Flaco Lopes, de dizer, cara... Se você olha para a montagem do elenco, você vai ver muitas posições com bons jogadores. Você pode dizer que um vai cair de produção, outro ninguém vai manter o alto nível o tempo todo, mas de fato, sai o Marcos Rocha, entra o Mike, aí você tem o Vitor... Tinha um elenco homogêneo, embora não fosse um elenco com grandes craques. E eu sempre achei que lá na frente, a questão do centroavante, você olha para o nível dos centroavantes hoje distribuídos pelo futebol brasileiro, você estava um pouquinho abaixo. E me parece que o próprio Abel considera isso agora, porque você vê que essa troca ali de um por outro, tenta o outro, fica mudando e tal, é um pouco a coisa de... Então, assim, o time perde muita chance também, e eu acho que contra um time que é, para mim, o melhor time do Brasil hoje, que é o Botafogo, que é quem joga mais, até assim, não dá pra dizer, produz mais, mas, enfim, é um time que tem muitas maneiras de jogar e que tem uma qualidade técnica... acima da média, completamente acima da média. Então, assim, eu acho que você não pode desperdiçar esse tipo de... Eu vou voltar nessa questão da estratégia para ouvir o Calça na sequência, mas vamos lá para o Allianz Parque, porque o Arthur Jorge, o técnico que venceu o jogo de hoje, comandando o Botafogo, começou a falar. Você acompanha ao vivo aqui no Linha. Conduta violenta, ação no rosto e a expulsão é correta. A intervenção do Wagner Ruey foi muito precisa. Muito claro. Agora, o gol do Palmeiras, né? Um possível impedimento, se há
ou não interferência do jogador ali na volta? Eu acho que é um lance, assim, para a gente debater, muito parecido com o gol do Juventude no fim de semana contra o Cuiabá, o gol do Nenê, que o Jean Carlos estava muito próximo do Walter e teve uma interferência. Nesse, até pedir para voltar depois e para a gente parar, pode ser nessa câmera principal mesmo, para a gente parar quando a bola estiver passando pelo Gustavo Gomes. Pode seguir, por favor, olha só, pode seguir, por favor. Quando chegar no Gustavo Gomes, a gente para, pode um pouquinho antes, aí. Paramos aí. A gente sempre vai debater se o John chegaria ou não na bola, mas a questão que os árbitros são orientados é essa orientação para a questão da proximidade. Quando você tem um jogador em posição de impedimento, que está muito próximo do goleiro, que é o caso do Gustavo Gomes, que está dentro da área, e ele tem uma ação saindo da bola, essa ação ela tem impacto no goleiro. A gente pode discutir se o John chegaria ou não, mas o goleiro sempre vai ter o movimento ali na ação dele, com uma dificuldade até do reflexo em função do adversário que se encontra próximo do gol e ainda tem uma ação para poder sair da bola. Eu, particularmente, acho que o John não chegaria na bola. Foi essa a visão que nós tivemos em Palmeiras e São Paulo, no gol anulado do Palmeiras, que a gente entendeu que o Rafael tinha a visão da bola, e quando o Gomes fez a movimentação, o VAR chamou o Klaus e o gol do Palmeiras foi anulado. Palmeiras e São Paulo no primeiro turno. E essa foi a orientação que os árbitros receberam. Tem proximidade, pode impactar, causa ali um reflexo no goleiro, tem que ser marcado o impedimento. Eu acho que como o VAR já tinha interferido, já tinha ciência do erro no primeiro gol, tinha interferido na ação do Marcos Rocha, ele sustentou a decisão de campo, né? E a decisão, o assistente sempre vai informar a posição. Quem julga se tem interferência ou não é o Wilton, é o árbitro de campo, que nesse tipo de jogada o ideal é estar na linha do chute para poder verificar a ação do goleiro. Na transmissão, nós demos apenas um replay. Claro que o VAR vai olhar pela grua, vai olhar por vários ângulos. A gente não sabe quais foram os ângulos analisados pelo VAR, mas pela proximidade, essa ação de sair da bola, estando muito próxima do goleiro, a regra considera como interferência pela proximidade. O VAR deveria ter recomendado a revisão para o Wilton analisar no monitor, assim como também deveria ter recomendado a revisão no gol do Juventude no fim de semana pela ação do Jean Carlos, muito próximo do goleiro Walter do Cuiabá. Maravilha, PC. Vamos então agora a outro jogo entre Fortaleza... Tem Botafogo, tem o Flamengo agora que ressuscitou com o Felipe Luiz. Mas é questão de desempenho do Palmeiras, independente de classificação. Mas é o seguinte, os jogadores que vieram calçar de Felipe Anderson, Lázaro e tal, nenhum tá... Outros anos, você tinha o cenário... Assim, um time depende muito do cenário também onde ele está inserido, óbvio, dos adversários. Este ano, o Palmeiras perde para o Corinthians, que do nada tem 6 vitórias. Estava na zona do rebaixamento e agora tem 6 vitórias. Ele perde para um time, para o rival. Ele tem uma rivalidade brasileira, nacional, ele tem outros atores nesse cenário aí que são mais relevantes do que foram em outras temporadas. Mas acho que o desempenho do Palmeiras contra times como o Bahia, grande questionamento contra outros times assim, não é do nível do melhor padrão do Abel. E o Botafogo ganhou do Criciúma? Só que assim... O Botafogo ganhou do Cuiabá? Mas o Botafogo engolia essas equipes sem ganhar. Mas eu entendo o que o Calçado está falando assim. Esse elenco que não está hoje entre os 3 melhores elencos do Brasil, tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Está entre os 5. Tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. É o time que mais finaliza gol. Você tá falando que não é o melhor trabalho do Abel. Não, é que assim, eu acho que a gente tá falando mas tem adversários, cara. A gente tá falando do trabalho do técnico. Eu não posso dizer aqui. O Palmeiras tem o Abel, vai ganhar muito bom, mas cedo de Copa do Brasil, Libertadores, ele passa a ter tudo o que os outros não têm, que é tempo para descansar e treinar. E a gente não vê uma evolução do time a partir de tempo para descansar e treinar. Tá todo mundo jogando quarta e domingo, o Palmeiras não. E ele pode ter chegado no teto. Porque senão deveria mostrar mais consistência. A evolução do Rony... Era hora de estar mostrando mais equilíbrio. Aonde chega a evolução do Rony como jogador? Onde chega? Não, aliás, ou do Flaco Lopes. Eu acho que foi absurdo o que o Rony chegou a mostrar. O Abel faz todo jogador chegar no seu auge. O Felipe Anderson é isso mesmo? Não, mas e aí... o Dudu pode render mais ou acabou? O Felipe Anderson, você acha que... O Dudu ali, todo mundo sacou que... E outra coisa, não dá pra gente comparar o Flaco Lopes e o Rony, que são jogadores um pouco mais jovens e que desenvolveram e desempenharam o altíssimo nível com o Abel, do que Dudu e Felipe Anderson, que são
são jogadores mais técnicos, que já tiveram o seu auge, e hoje são jogadores mais velhos que estão decaindo na carreira, sem nenhuma depreciação, mas decaindo na carreira. Muito bem. E outra coisa, eu acho que assim, essa pressa também com o Felipe Anderson, pra mim, é uma insanidade. Mas acho que o problema é ele, não é o Abel nesse caso. Ele ainda pode render na temporada que vem? Eu não tenho a menor dúvida, porque a principal qualidade do Felipe Anderson não é... O Felipe Anderson não é jogador de pegar a bola e sair driblando, não é um jogador agudo. Ele é um jogador de passe, ele é um jogador inteligente, de visão de jogo, e é óbvio que para isso, conhecer todos os caras, jogar o tempo todo, treinar bastante com os seus companheiros, faz uma diferença absurda. Então, assim, eu acho que assim, a sorte é que ele está no Palmeiras, onde o treinador tem o mérito de muitas vezes dizer, cara, o cara que era titular dele indiscutível, isso aconteceu com o Scarpa. Era titular dele indiscutível, ele jogava o tempo todo. O Calçade lembrou da Barca. Uma hora ele foi pro banco, ficou no banco. O Rafael Veiga levou 2 anos no Palmeiras. Então, o Calçade acabou de lembrar da Barca. É isso. Eu amo vocês, mas eu tenho que fazer um intervalo, não tem jeito. Porque vamos na volta a gente vai falar aqui da outra... Forças na final da Libertadores, sábado em Buenos Aires, contra o Atlético. Boa, Vinícius, obrigado. E daqui a pouco a gente vai ver a reação dos torcedores botafoguenses lá em Buenos Aires já na expectativa da grande decisão da Libertadores, que você vai ver conosco aqui no Disney Plus e na ESPN. Então é isso. Vamos aos números do jogo. O Fogão recuperando a liderança com 3 pontos de vantagem agora sobre o Palmeiras, que teve mais posse de bola, 55% contra 44% do Botafogo. O Palmeiras finalizou mais, 19-13. Em finalizações certas, a vantagem foi do Botafogo. E aí esse número cresce no final, né? No segundo tempo, um jogador a mais, vantagem no placar, 7-5. Grandes chances, 3-3. Isso, o Abel até falou sobre isso, né? Gols esperados, vantagem do Palmeiras, 1.9 contra 1.40. Essa média que é, assim, de grandes chances de gol, né? Essa estatística é sobre isso. Cartão vermelho, um só para o Marcos Rocha, que me pareceu um pouco juvenil no lance. Não foi nenhum lance de agressão, mas a mão pega no rosto já. O Simon vai falar sobre esse lance. Bom, o Elton, o Abel fala, antes da gente falar especificamente do jogo, é verdade, o campeonato não acabou, a vantagem é grande do Botafogo, mas não é impossível o Internacional ganhar do Botafogo e o Palmeiras ganhar do Cruzeiro. O Botafogo perderia a primeira colocação se isso acontecer, né? Realmente, o campeonato está em aberto, mas a vantagem é muito grande do Botafogo, que começa o jogo pior que o Palmeiras. Essa é a impressão que eu tenho. O Palmeiras em cima, tem aquele lance do Gustavo Gomes, que poderia ter marcado e seria um outro jogo, mas não acontece. Depois do gol do Botafogo, mostrou a força que a gente conhece do Glorioso durante grande parte do campeonato. E aí foi superior, como o Abel admitiu. Primeiro, o Botafogo teve que entrar em campo com sua equipe, com sua força máxima, né? Porque sabia que o jogo era importantíssimo para virar essa chave novamente. Voltou a acontecer o que estava na rodada retrasada, né? A vantagem do Botafogo, ainda no número de pontos, se não no número de vitórias. Se o Palmeiras vencer o próximo jogo e o Botafogo perder, por exemplo, volta o Palmeiras à liderança. Então era fundamental que o Botafogo vencesse a partida e precisaria vencer a partida com o seu principal time. E eu acho que a gente viu o Palmeiras, você falou muito bem, né? O Palmeiras explora essas bolas aéreas de uma maneira muito eficiente, né? As cobranças de faltas laterais e escanteios, e o Gustavo Gomes é expert nisso, nesse time do Palmeiras principalmente. Essa bola para fora acabou ali criando talvez um cenário de nervosismo para o Botafogo. Só que o Botafogo, o Arthur Jorge, ele sabia que isso aconteceria, né? O Palmeiras é um time que consegue equilibrar seu sistema defensivo muito bem, mas teve um sistema defensivo modificado. E isso, logicamente, seria explorado pelos dois pontas, né? O Almada caindo mais pela esquerda e o Luiz Henrique pelo lado direito, né? Abrindo mais o campo, tentando abrir a defesa do Palmeiras. E o Botafogo ficou, não na defensiva, porque não tem mais essa característica de baixar a linha e de jogar nos contra-ataques. É um time que tenta fazer marcação a partir da sua intermediária ofensiva, nos volantes adversários, ou quando baixa, mais ali na sua intermediária defensiva, é um time que não vai até, faz 2 linhas de 4 próximas da sua área, né, do goleiro John. Então rouba a bola nos pés dos volantes e tenta acelerar o jogo, chegar rápido ao ataque. E é assim que o Botafogo conseguiu desafogar um pouco o jogo.
Saiu num gol do Gregory, o primeiro gol. O Gregory até confessou que a jogada nem era exatamente aquela. Mas ele estava ali dentro da área para poder finalizar. Foi um finalizador improvável dentro da área. O errado que deu certo. O errado que deu certo, para abrir o placar. E isso condicionou... Foi o primeiro ato que condicionou o jogo. Porque o Palmeiras precisou sair um pouco mais, se expondo ainda mais. Só que no segundo tempo, quando a gente viu ali os primeiros 15, 20 minutos, o Botafogo ficou um pouco nervoso. O jogo estava muito à mercê do Botafogo fazer de novo esse jogo de contra-ataque, de explorar as costas dos laterais do Palmeiras, só que o Botafogo não conseguia encaixar essas transições rápidas. Percebia-se um nervosismo muito grande, que, por ironia do destino, se transferiu para o Palmeiras, na expulsão do Marcos Rocha. E aí foi o segundo ato que condicionou a partida. O Abel até tentou substituir rapidamente, colocar o Mike para fechar o lado direito, mas não teve tempo para isso, né? Porque o John fez uma reposição rápida, veio o contra-ataque, veio o gol do Savarino, veio 2-0 e aí depois o Palmeiras não teve o poder de reação necessário para chegar ao empate. O empate que manteria, né, o Palmeiras pelo menos à frente do Botafogo nos critérios de desempate. E o Botafogo fez o 3-0, aí sacramentou o resultado. Mesmo com o gol na reta final, ali o placar já estava definido, o time com 1 a menos não conseguiu a intensidade necessária, o Botafogo, na reta final, aí sim, menos nervoso, controlou mais o jogo, as substituições, inclusive, do Arthur Jorge, foi para manter o fôlego, porque foi um jogo muito intenso. E me parece também para poupar alguns dos principais jogadores. Porque pensando na decisão de sábado. Eu acho até que ele nem pensou muito nisso, né? Mas é claro que isso serviu bastante, né? Você poupar os jogadores para a final da Libertadores. Mas eu acho que ele pensou muito mais na queda de rendimento desses jogadores nesses 90 minutos. E ele precisava da intensidade com um jogador a mais para manter o Botafogo ali com um resultado. O Botafogo, ele sofreu com isso em alguns jogos, né? Às vezes fazia gols no final, mas sofria também gols de desatenção, principalmente, e perdeu pontos importantes no Campeonato Brasileiro dessa forma. Mas o que fica de lição a gente falou das palavras do Arthur Jorge na coletiva de ontem. Ele muito mais reativo, muito mais chamando a responsabilidade, inflamando um pouco mais. Eu acho que isso entrou em campo. Sim. E um outro elemento e aí já é da temporada, o Botafogo joga muito bem contra os adversários que o seu CEO, o seu dono, né? O dono da SAF, John Textor, sempre bateu de frente, Flamengo e Palmeiras. O Botafogo foi bem contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi bem contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Botafogo cresceu contra os seus adversários diretos no Campeonato Brasileiro e isso também mostra uma maturidade que na temporada passada faltou. A gente já falou do 2023 ter ficado para trás, mas esses jogos ratificam um Botafogo que se impõe agora. E esse jogo foi de imposição mesmo contra o Palmeiras. E a gente às vezes passa a semana falando com grande expectativa de um jogo e ele não entrega. Felizmente esse entregou, né? E, aliás, os 4 jogos entre Palmeiras e Botafogo no ano foram 4 jogos de alto nível, realmente muito bons da gente ver, daqueles que você não consegue tirar o olho do jogo. Crava para mim uma nota de 0 a 10 para o jogo dessa noite. O jogo como um todo, nota 8. Nota 8, uma boa nota. Bom, para a torcida que está na Argentina, já esperando a decisão contra o Atlético Mineiro, então é isso aí, rapaziada, torcedores palmeirenses. Essas são as informações, né? O Palmeiras aí que acabou perdendo para a equipe do Botafogo e a imprensa, né, caiu em cima, né? Falando que o Palmeiras não vive o melhor momento, aquela reclamação, né, detonando a equipe do Palmeiras, porque era praticamente uma oportunidade, né, que a imprensa queria para poder criticar o Abel Ferreira e todo o trabalho do Palmeiras, né? Mas não parou por aqui, né? O Palmeiras ainda tem chance de ser campeão brasileiro, sim. A mídia aí esportiva, né? Tudo suja, tudo criticando a equipe do Palmeiras. Por quê? Porque tem inveja do trabalho do Abel Ferreira, né? Essa é a minha visão. E, infelizmente, né? Só que o Palmeiras também não tá vivendo um bom momento. Realmente, o Palmeiras ganhou do Bahia no sufoco, ganhou do Atlético Goianiense no sufoco. Então, chegou para esse jogo contra a equipe do Botafogo, sabendo que seria um jogo bastante difícil. É que nem o Abel falou também na entrevista, né? Abel Ferreira. O Palmeiras teve as melhores chances no começo do jogo, atacou, não fez o gol. E é aquele ditado do futebol, né? Que é
mais claro do que a luz. Quem não faz, leva. O Palmeiras não aproveitou as oportunidades e acabou tomando gols em vacilo, né? E acabou perdendo por 3-1 para a equipe do Botafogo, beleza? Então essa aqui é a nossa informação, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, deixa o like, inscreva-se no canal e até as próximas informações do nosso Verdão.